Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, estamos aqui para mais um MauáCast, hoje com o tema Música e Engenharia. Eu, professor Júlio, aqui comigo, professor Jones, e lá do IRCAN, na França, professor Vanderlei Parro e o pesquisador Mihail. Vanderlei. Bom, em primeiro lugar, gostaria de apresentar o Mihail. A gente se conhece aí desde 2003, numa intervenção na época do satélite Corot, algumas ideias de musical, o som das estrelas nos aproximou. Então, ficamos um tempo sem se conversar e retomamos essa conversa um pouco na ideia de levar para os alunos do Instituto, para os colaboradores, professores, toda a comunidade, a iniciativa da mistura de modelagem matemática, música, software, bom, e tudo que está em torno desse universo. Na data de hoje, a gente vai falar um pouco, bom, primeiro, conhecer um pouco a carreira e as realizações do Mihail. Depois a gente vai falar um pouco sobre a área como um todo, né, da acústica, da música, da matemática, de software, quer dizer, o que isso significa em termos de oportunidade, em termos de conhecimento. Na sequência, como isso se transfere para a sociedade em termos de tecnologia, na indústria automobilística, de alimentos, e o que Mihail achar interessante aí para situar a comunidade em termos de coisas que vão além do entretenimento, que eu acho que do senso comum todo mundo conhece essa questão do entretenimento. E a gente conclui o MauáCast com uma visão para os alunos de design, administração e engenharia que tenham interesse de seguir nessa área de música profissionalmente, o que isso representa, como acessar o IRCAN, como é a concorrência, como se candidatar, como participar do processo seletivo. Eu queria aproveitar e agradecer ao Mihail a disponibilidade de estar aqui nessa sexta-feira, final de tarde aqui em Paris, e convidar ele a se apresentar para a comunidade. Obrigado, Mihail. Obrigado, Vanderlei. Mihail Malt, eu sou atualmente pesquisador. Eu prefiro, às vezes perguntam o que eu faço e qual que é a minha pesquisa. Eu acho, para mim, o campo seria pesquisador em computer music, e mesmo às vezes eu me defino também, ou talvez, não sei se a gente vai falar, mas como não sei como falaria isso em português, mas um músico de computador. Eu tenho uma formação de músico, eu vou conversar um pouco, de músico acústico, mas ultimamente o que eu tenho feito muito é música com o computador. O computador tem sido o meu instrumento. Eu tenho uma dupla formação. A saber uma coisa, que toda a minha formação básica, desde o primário até a universidade, foi feita no Brasil. Então, especialmente do ponto de vista dos estudos superiores, eu fiz a Escola Politécnica da USP em Engenharia Química, mas depois, mais ou menos em paralelo com isso, eu já estudava música, mas eu não sei como é que estão as coisas atualmente no Brasil, mas na minha época, fora a faculdade, mesmo nos conservatórios era difícil, a gente tinha era aula particular com alguns professores. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a Escola Politécnica da USP, em Engenharia Química, mesmo um pouquinho antes, eu estudava flauta com um músico que, infelizmente, falecido, que é o professor João Dias Carrasqueira. Talvez vocês conheçam o filho dele, Toninho Carrasqueira, que é um excelente flautista, e a filha dele, Maria José Carrasqueira, que é uma excelente pianista. Então, teve o curso de engenharia, e quando eu estava terminando o curso de engenharia, eu entrei na ECA para fazer composição e regência. Não fiz tudo na ECA, porque depois que a gente fez mais ou menos 5 anos de poli ou 5 anos de engenharia, digamos assim, nessa época eu já me senti um pouco atrasado. Então eu completei a maioria do meu trabalho, dos meus estudos musicais, um pouco por fora. Então, continuando eu tinha o professor João Dias Carrasqueira para flauta, estudei também com Januel Sagar, flautista também, e também com o Toninho Carrasqueira. E, ao mesmo tempo, na época eu achava que precisava de um diploma de música, eu acabei mudando para
a Faculdade São Judas Tadeu, por uma razão muito simples, porque a pessoa com quem eu tinha aula de regência, que era o professor Ronaldo Bolonha, o maestro Ronaldo Bolonha, que eu acho que é falecido também atualmente, quer dizer, falecido. Eu tinha aula particular, todas as coisas que eu fazia eram com professores particulares, então Ronaldo Bolonha para a regência, o professor Mário Ficarelli para composição. Então, acabei tendo essa dupla competência. Terminei os estudos de uma coisa, nas duas coisas, tive os 2 diplomas. Aí depois, na época que eu estava no Brasil, eu atuei como flautista, dava aula, tocava, fazia concertos. Depois teve mais ou menos os 8 anos antes de chegar na França, cheguei na França em 90. Eu fiz muito um trabalho de regência, porque o que me interessava era a composição, e não somente, nós vamos falar um pouquinho disso, porque isso tem a ver com o Ercan também. Eu achava que reger era uma boa prática para alguém que quer compor, é uma maneira de conhecer um repertório mais amplo. E, ao mesmo tempo, nessa época, para desespero dos meus professores, especialmente o professor Mário Ficarelli, com quem eu fiz um trabalho bastante aprofundado de harmonia, contraponto, fuga e composição, para o desespero dele, tinha já alguma coisa que estava acontecendo, ele me dava um contraponto para fazer, ou uma fuga para fazer, mas eu passava muito mais tempo tentando entender qual que é o algoritmo que estava por trás que fazer a fuga. Então ele ficava um pouco desesperado, porque fazer a fuga, não digo que seja simples, mas ia muito mais rápido. Então tinha já essas duas coisas que andavam na minha cabeça, quer dizer, eu sentia que, de um lado, música e do outro lado, ciência e tecnologia podiam ir juntas. Só mais um pequeno ponto, porque esse é bastante importante e vai levar aonde eu estou hoje. E nessa época eu tinha feito, nós estamos no meio dos anos 80, não, começo dos anos 80, eu tinha feito uma aquisição incrível, que era não sei se você conhece, um computador ZX Spectrum. Então, o ZX Spectrum é um computador que tinha o pequeno chip, acho que é 8080, 8000, alguma coisa, é muito velho. Aliás, ele tinha uma memória, a quantidade de memória era fenomenal, eu tinha comprado o mais caro, que era 48K. E para poder fazer música e síntese com ele, eu tinha que programar em Assembler. Era uma loucura. Então já tinha isso. E quando eu terminei tanto a Poli de um lado e tinha terminado os estudos superiores de música, eu tentei fazer um mestrado. E na mesma época eu tinha descoberto um livro, não sei se, bom, vocês conhecem, que chama Musique Formelle, Músicas Formais, do compositor Jan Xenakis. Um compositor, na verdade ele nasceu na Romênia, mas tem a nacionalidade grega e depois veio para a França. E ele tinha escrito esse livro que chamava Musique Formelle, quer dizer, músicas formais, músicas formalizadas, ou músicas formalizadas. E com a minha bagagem matemática, de engenharia, eu estava tentando entender isso, mas tinha muito pouca gente que podia me ajudar. E foi muito interessante, porque eu queria fazer um mestrado, depois um doutorado nessa área. E de novo, foi o professor Mário Ficarelli, que a um momento falou assim, olha, eu não sei quem pode te ajudar, mas tem um professor de física que chama Giorgio Moscati, foi graças a ele, a generosidade dele, vai conversar com ele, que é um professor de física que se interessa por arte. E foi incrível, eu fui ver esse professor Giorgio Moscati, nós trabalhamos juntos, acho que mais ou menos 2 anos, mais ou menos 2 anos, sobre o livro, e desenvolvendo algoritmo. Bom, meu pequeno ZX Spectrum tinha evoluído para um MSX Yamaha. Nessa época, os Ataris e os Apples, era nem pensar no Brasil, era caríssimo, era inimaginável. Eu tinha um MSX Spectrum, tinha uma espécie de BASIC. Nessa época, a gente estava desenvolvendo os algoritmos do Xenakis para esse computador, para fazer música aleatória, trabalhando sobre diversas distribuições. E esse professor Jorge Moscati, ele é catedrático do departamento de física, e, se eu não me engano, ele foi, durante algum tempo, um dos diretores do Instituto de Pesos e Medidas que tem aqui na França. E a ele eu sou muito grato, porque ele realmente me ajudou a fazer essa transição, então é bastante incrível que
foi um físico que me ajudou a entender um certo tipo de música. E é um momento discutindo com ele, que ele é uma pessoa realmente fantástica. Há um momento ele diz, mas não tem mais nada para você fazer aqui, você precisa ir para fora. Eu falei, mas eu vou aonde? E, por acaso, um dia, passo na frente do departamento de música da USP e tem um, como é que fala, um papel, como é que fala, um painel, uma ficha. Um cartaz. Um cartaz. Desculpe, tem palavras em português que eu não lembro mais. Sim, eu tinha um cartaz falando de um DOA, que era, na época, equivalente a um mestrado aqui na França. E foi assim, rapidamente, que eu, com a ajuda desse professor, depois outros professores também, que me ajudaram com cartas de recomendação, e eu pude vir aqui fazer esse mestrado, e, por sorte, depois consegui ter uma bolsa de doutorado e acabei ficando aqui no IRCAN. Bom, rapidinho, senão eu vou ficar falando todo o tempo. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente já está falando do IRCAN, né? O IRCAN pelo que eu vi do estúdio, estávamos fazendo essa visita virtual aí no estúdio por uma foto que o Vanderlei gentilmente mandou pelo WhatsApp, né? As ferramentas todas ajudando a gente. Você estava nos contando que vocês estão no estúdio número 8, né? Então, dá um panorama para a gente do que é o IRCAN nesse momento. Pra gente, nós estamos vendo daqui esse espaço, que é um estúdio. O IRCAN atua em que linhas, né? Porque parece ser um instituto lá dos anos 70, pelo que vimos aí dos equipamentos, e que ainda estão aí, né? Claro que vocês têm algo de mais moderno aí, seguramente, mas o bonito da sala é o que você estava comentando, que a sala é vintage, né? Então, dá uma visão para a gente, um panorama do que é o IRCAN, para os nossos colegas se situarem. Rapidamente, o IRCAN é um instituto de pesquisa e de criação musical que foi fundado no meio dos anos 70 pelo compositor francês Pierre Boulez. E o objetivo do IRCAN é ser um instituto de reflexão, pesquisa e criação nessa área que é uma intersecção entre música, ciência e tecnologia. Imaginamos, se a gente imagina essas três áreas, de novo, música, tecnologia, muito ampla, todas as tecnologias, e ciências, a mesma coisa, todas as ciências, na intersecção está a missão do IRCAN. E o IRCAN foi fundado nesses anos 70, e é exatamente por isso ele tem exatamente esse estilo anos 70, por um arquiteto italiano, o Piano, exato. E, em termos de arquitetura, tem uma coisa interessante, é que como é que fala? Le bâtiment. O prédio. O prédio. O prédio do IRCAN é quase como se fosse uma obra de arte. A gente não pode mexer, e cada mudança que a gente faz, a gente precisa ter o aval do arquiteto que concebeu o IRCAN. Então, o que acontece atualmente é que nós deixamos mais ou menos como se fosse uma casca com o caráter dos anos 70, 80, e depois a gente vai trazendo o material. Por exemplo, aqui nessa sala tinha uma console de, eu não sei, tinha de 90 tranches. Os canais? Canais, exato. Tinha uns 90 canais, mas atualmente, com o digital, a gente faz muito mais com muito menos material. Então, o que acabou acontecendo é que nós guardamos o prédio, a gente guarda o prédio, evidentemente, e vai colocando, vai ajeitando com material novo. E para voltar, uma coisa que é super interessante no IRCAN, para mim isso que era importante, precisa saber que o IRCAN não é um instituto governamental. Ele é uma coisa que a gente chama uma associação Lei 1901. Por exemplo, eu não sei se no Brasil tem o mesmo status, mas se, por exemplo, amanhã o Vanderlei, professor, se o senhor vier aqui na França, e a gente quiser fazer uma associação dos engenheiros perdidos na França, por exemplo, assim, uma associação, o nosso status de associação é o mesmo que o status do IRCAN. Isso é importante de saber, que ele não tem fundos reservados.
ele tem fundos, é óbvio que das pessoas, das entidades que colaboram com o budget do IRCAM, com o orçamento do IRCAM, tem o Ministério da Cultura, isso, mas tem outras fontes também. Então, isso é uma coisa importante. E o IRCAM é considerado um grande laboratório que tem relação com universidades. Então, por exemplo, tem uma outra coisa aqui no IRCAM que chama uma UMR, a Unité Mixte de Recherche, uma unidade mista de pesquisa. Então, aqui dentro do IRCAM, que é o departamento onde eu estou agora, nós temos pesquisadores que são do IRCAM, nós temos pesquisadores que são do CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, alguma coisa que parece assim como o CNPq, não sei se é exatamente a mesma coisa, e nós temos pesquisadores que vêm também da Sorbonne, dos diversos departamentos da Sorbonne e de outros lugares também. Então, são pessoas que não são pagas pelo IRCAM, mas o IRCAM acolhe como pesquisadores. E o grande objetivo do IRCAM, exatamente como eu falei antes, é exatamente de estudar e aplicar os conhecimentos que podem vir dessas três áreas, de novo, música, ciências e tecnologia, para, alimentar essas três áreas. Quer dizer, de um lado, a gente vai tentar usar os conhecimentos das ciências e da tecnologia para poder fazer arte, para poder fazer música, e, ao mesmo tempo, a gente vai ver como o som pode ser usado dentro da tecnologia para alimentar nós vamos falar disso, para alimentar a tecnologia, e, às vezes, como o som e a música podem ser um sujeito de estudo importante para as ciências. Tem, por exemplo, alguns problemas matemáticos bastante complicados de partição e de combinatória, que vêm de questões de músicos. Por exemplo, o músico que vai perguntar como é que eu posso descobrir uma escala que tenha um máximo de notas comuns com outras escalas em função da transposição. Isso é um problema matemático que não é trivial. Por exemplo, é um problema simples para o músico vai tentar fazer isso, mas para a matemática é não trivial. É a mesma coisa com cânones. Então, o interessante do Instituto eu acho que, de uma certa maneira, tem uma hipótese de base que esses três campos podem se alimentar de uma maneira original. Então, isso, de novo, o IRCAM, uma casca de nozes, não sei se vocês falam isso em português, mas... Não, ficou bastante claro para a gente aqui, como Instituto de Pesquisa, essa ligação do IRCAM com as universidades e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade, vocês atendem empresas? Existe uma ligação, um canal do IRCAM com a iniciativa privada, empresas de vários setores, e principalmente do setor de áudio e música? Existe a ligação com as empresas se faz a vários níveis. Vou falar o mais óbvio, mas muitos dos nossos estudantes acabam, alguns assim de cabeça, eu lembro de 3 ou 4 estudantes que vão fundar as startups deles, vão fundar as empresas deles. Mas nós temos também as diversas equipes, em função das equipes, elas têm projetos que são ligados a empresas. Por exemplo, uma das nossas equipes, que é eu vou chamar isso de acústica das salas, ela tem um outro nome, mas acústica das salas, que trabalha com... Como é que você chama isso em português? Acústica das salas, não? Sim. Acústica de salas, ok. Acústica de salas, por exemplo, é uma das equipes que é chamada, por exemplo, para fazer consulting, para fazer consultoria para salas de concerto, para fazer consultoria para, por exemplo, para instalação de estúdios para filme. Ultimamente, eles têm trabalhado com a indústria cinematográfica francesa, por exemplo, para desenvolver novos protocolos e formatos de música e filme. Por exemplo, isso daqui é um exemplo. Nós temos, eu acho que eu vou dar um exemplo, o que a gente estava conversando no off aqui. Por exemplo, nós temos uma outra equipe que é a equipe que chama Psicoacústica e Sound Design. Essa é o que tem realmente um
maior número de projetos com a empresa, mas que vai a todos os níveis. Então, por exemplo, para dar alguns exemplos, fazem já 20, 30 anos, quando começaram a ter os carros elétricos aqui na França. A gente sabe muito bem que um dos grandes problemas do carro elétrico, além da bateria, é o problema que ele pode ser perigoso, porque ele é muito silencioso. E quando a gente atravessa a rua, a gente se guia não somente pela visão, mas também pelo ouvido, se o carro está vindo. Então, por exemplo, essa equipe de sound design, trabalhando com uma outra equipe de acústica aqui, desenvolveram um som para o carro elétrico. Quer dizer, que, na verdade, era um som falso e que servia como sinalização. Essa mesma equipe, ela trabalha atualmente, eu acho que, bom, vocês todos têm carro, vocês sabem exatamente como é que é. A gente entrou no carro, não colocou o cinto, tem aquele apitinho. E vocês sabem que tem todo um conjunto de sinais e de alarmes dentro do carro, que vão desde atenção, tem alguma coisa acontecendo, até quando o apito ele é bem agudo, é bem ritmado, quer dizer, pare o carro imediatamente, que tem alguma coisa muito perigosa acontecendo. Então, eles trabalham com tudo isso. Aí depois, agora isso é uma coisa que já está um pouco mais velha, mas há um tempo, eles ajudaram a afinar porta de carro. Essa é a minha preferida. Interessante. Não sei se... Eu acho que vocês já devem... Por que afinar uma porta de carro? Isso é fantástico. O problema é que as pessoas, acho que vocês já viram, tentem se ver quando vocês vão no salão do automóvel, ou quando vocês compram um carro, ou vocês vão ver o carro de um amigo que é novo. A gente entra no carro, depois, quando sai, bate a porta. Se a porta faz um som mais agudo, a gente vai falar, isso é lata velha. Mas se a porta faz um som meio abafado, a gente fala, isso é um material. E eles ajudavam os fabricantes de carro de afinar a batida da porta em médio grave. Mas isso, bom. Então, tem inúmeras aplicações. Vou dar mais duas aplicações, que essas são bastante bacanas. Por exemplo, a mesma equipe de acústica das salas, ela desenvolveu, já fazem quase 30 anos agora, um software que chama o Espacializateur, o SPAT, e é um programa para fazer espacialização. E, por exemplo, eles venderam esse programa para a aviação militar francesa, para que eles possam usar esse espacializador dentro dos simuladores, para que quando o piloto estiver em simulação, ele tenha não somente a visão, não somente a sensação dos instrumentos, que também tem retorno áptico, mas também do ponto de vista da escuta, que ele possa se sentir como quando ele está num avião. Então, para a reprodução disso. Eu acho que isso é uma coisa bem bonita. Uma outra coisa que também, por exemplo, realmente em relação com a sociedade. Depois a gente vai falar de ter aplicações artísticas, eu estou falando mais das. Nós temos aqui no IRCAM, isso é uma coisa que pode ser interessante, acho que eu vai passar um pouco o nosso plano, mas, bom, nós temos aqui um mestrado que eu acho que é interessantíssimo, que chama o Master ATIAM. ATIAM para Acústica, Tratamento de Sinal, Informática aplicada à Música. E, evidentemente, no final desse mestrado, eles têm dissertações. E, por exemplo, tem várias dissertações bastante interessantes, e eu lembro de duas bastante impressionantes. Uma, por exemplo, que essa é mais nova, um dos nossos alunos aqui, ele foi fazer o estágio dele também, não lembro em que departamento militar. Aliás, era uma dissertação confidencial. Na defesa da apresentação, só podia ter o orientador e as pessoas do laboratório onde que ele estava. Eu não pude ver porque eu não era o orientador dele, mas eu fiquei sabendo do tema, e o tema era a detecção sonora nas cidades de drones. Vocês podem imaginar como é que isso pode ser importante, especialmente em Paris, onde a gente tem um certo número de atentados. Atualmente, com os drones, as cidades estão muito, frágeis, estão muito desamparadas, e não é difícil colocar um explosivo no drone e mandar. Então, o trabalho dele era
como é que a gente pode detectar, como é que pode ter uma rede de antenas para poder detectar isso. E um outro trabalho também muito, muito bonito foi com cirurgia. Então eu tenho que explicar um pouco, essa eu pude assistir. Então, normalmente, na cirurgia do maxilar, aparentemente, eu estou falando de coisas que eu não conheço, não entendo nada de medicina, estou lembrando da defesa do rapaz. Então, a cirurgia do maxilar é uma cirurgia muito, muito complicada, onde existem várias camadas. Existe a camada da pele, existe a camada do osso, e depois do osso existem alguns tendões e nervos. E qual que é a grande dificuldade para o cirurgião? É poder, quando tem cirurgias do maxilar, está certo que ele vai cortar só o osso e não vai seccionar o que tem depois, seja o tendão ou o nervo. E se ele secciona o nervo ou o tendão, a pessoa vai ficar paralisada para o resto da vida. E o grande problema, então, para poder treinar os cirurgiões, eles têm simuladores. Então, simuladores com retorno áptico, quer dizer que a pessoa, quando está no simulador, ela vai realmente sentir na mão a mesma pressão, porque são serras elétricas, é material elétrico, e vai sentir a mesma pressão e o retorno de uma verdadeira serra elétrica. Mas, aparentemente, os cirurgiões não se dirigem somente por essa pressão. Eles se dirigem também pelo ouvido, pelo barulho que faz a serra quando ela está cortando o osso. E, aparentemente, quando está chegando no fim, esse som muda. E o trabalho desse rapaz era de fazer uma formalização do som, de seccionar o maxilar. Então, vocês imaginam, e evidentemente a gente vai seccionar em vários lugares, várias espessuras de osso e assim por diante. Então, a gente pode ver que tem realmente, tem muito mais, mas tem realmente uma aplicação dentro da sociedade que é enorme. Eu tenho uma pergunta, acho que até voltando também um pouco ao tema, né, de como que você foi parar aí no laboratório e tal. Como que foi a transição sua como músico para um trabalho que envolve tecnologia? Ou seja, como que você conseguiu incorporar, né? Hoje você até comentou, você começou a conversa comentando sobre que o seu instrumento é o computador, né? Como que você conseguiu fazer essa transição? Como que como que foi esse passo a passo até você chegar, né, e a trilhar esse seu caminho que você está até hoje? Acho bem interessante discutir um pouco mais sobre isso. Ok, então vou ter que contar algumas coisas lá do começo. Então, a primeira coisa é o que eu falei no início. Eu acho que tem alguma coisa na minha cabeça que me faz, mesmo quando eu fazia música, eu tenho, não sei se é facilidade ou vontade de formalizar a situação. Eu posso até contar eu já vou continuar, mas eu lembro com o professor João Dias Carrasqueira, às vezes nós fazíamos quartetos de flauta. E, de vez em quando, a gente errava, a gente parava, e eu me lembro um dia que nós paramos, eu tinha feito alguma coisa que não estava funcionando, e eu olho o professor e falo, é verdade, o senhor tem razão, e eu começo a explicar para ele que tem toda uma sequência de acordes, eu começo a fazer uma análise da música, coisa. Então, isso sempre foi uma coisa que eu acho que eu tinha uma certa facilidade. Para contar o que o professor Carrasqueira, ele me olhava com muita generosidade, ele falava assim, Mihail, muito bem, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo e faça simplesmente o crescendo. Então, a minha mente, a minha maneira até de ver a música sempre foi formal. Por exemplo, mesmo nos cursos de matemática, eu lembro, quando eu vi uma parábola, eu falava, e a frequência? E se fosse uma frequência? Então, isso é a primeira coisa. E quando eu cheguei aqui, o meu mestrado, na época chamava DEUA, foi sobre o Xenakis, foi uma análise de uma peça do Xenakis. E só para ter uma ideia, a análise da peça do Xenakis era pegar a partitura, fazer contagem de notas
e fazer correlações com distribuições de probabilidade. Então, isso foi a musicologia que eu fiz quando eu cheguei. Então, as coisas foram mais ou menos se encadeando. E depois, para o doutorado, eu comecei a levar esse trabalho para o nível da composição. Então, o meu doutorado é sobre composição assistida por computador, baseado em modelos matemáticos. Então, no começo, eu posso dizer que essa vontade que eu tinha de formalizar as coisas, de modelar as coisas, que eu não podia fazer no Brasil. Posso contar uma outra coisa no Brasil? Nós tínhamos eu estava na ECA ainda. Eu estava na ECA e um professor tinha dado uma análise de um canto gregoriano para fazer. E o que eu tinha trazido para ele, isso espontaneamente, eu não tinha vindo aqui na França, em vez de trazer uma análise do canto gregoriano, eu tinha pego o canto gregoriano e tinha calculado para um conjunto de 30 ou 40 cantos, que são do mesmo modo, eu tinha calculado uma matriz de transição e tinha feito um modelo marcoviano disso. Da mesma maneira, ele me olhou assim muito estranho, falou assim, é muito interessante isso que você faz, não entendo nada. Então, eu acho que tinha essa coisa eu já associava as coisas simplesmente, e aqui eu tive a oportunidade de colocar as coisas em movimento, porque ainda no começo, quando eu estava fazendo meu doutorado, isso foi a sorte, de uma certa maneira, tinha um programa que chama de composição assistida por computador, que chamava Patchwork na época. É um programa, não sei se vocês conhecem, ele chama Patchwork, e é um programa de programação gráfica, são caixinhas que a gente vai conectando umas às outras e vai fazendo um processo. E na época isso foi muito importante, porque o programa tinha acabado de sair, como eu usava muito, naquela coisa de em terra de cego, quem tem um olho é rei, como eu estava usando muito, ninguém conhecia muito, aí começaram a me convidar para ensinar o programa, e eu acabei ficando aqui. Mas eu acho que o mais importante foi exatamente que aqui tinha tinha um contexto que permitia desenvolver essa ligação entre modelos matemáticos ou modelos generativos matemáticos com a criação. Aí depois, pouco a pouco, as coisas foram evoluindo e é quase como ser um luthier, quer dizer, eu fabricava meu instrumento eram algoritmos, de uma certa maneira, que eram rodados no computador, tanto para fazer música escrita como para fazer música eletrônica também. Vocês têm aí algum grupo trabalhando com essa questão de interface gestual? Eu lembro que uma época isso foi um tema bastante efervescente no mundo dos músicos e de quem trabalhava com tecnologia e música. Então, eu aproveito para dizer uma outra coisa. Aqui no IRCAN nós temos 7 equipes de pesquisa. No desordem, não em ordem. Nós temos uma que nós não falamos, que chama Análise e Síntese de Sons, ou Análise e Síntese. Tem a equipe onde eu estou, que chama Representações Musicais, que faz exatamente isso que eu falei para vocês, quer dizer, estuda a estrutura da música e processos generativos para produzir música. Existe uma equipe que trabalha sobre gestos, que chama ISM, ela mudou de nome, mesmo, que trabalha sobre gestos. Nós temos uma equipe do sound design, que é o psicoacústica sound design. Nós temos uma sobre acústica das salas, acústica dos meio ambientes, acústica instrumental, e a última também, uma de análise de práticas musicais. Bom, eu contei das 7, e nessas 7 existe a terceira que eu citei, uma equipe que trabalha com gestos. Então, aqui nós trabalhamos a muitos níveis. Eu posso até tentar mostrar, não sei se dá para mostrar aqui. Nós temos interfaces assim. Bom, essa daqui é bem colorida aqui. Essa daqui nós não desenvolvemos, mas a gente trabalha muito com interfaces, outras coisas aqui assim. Mas nós trabalhamos muito com detecção de gesto, que pode ser por captores de movimento. Então, nós tem captores que são desenvolvidos no IRCAN, onde a gente tem os 9 eixos, tem a posição, aceleração, velocidade e aceleração. E depois todo o tratamento de
desse sinal, de todos esses sinais, para detectar gestos para dançarinos, para todos, e tem a mesma equipe também trabalha com detecção de movimento, por exemplo, também para dançarinos, em vez de captar o gesto com um acelerômetro, a gente pode simplesmente fazer um vídeo, e o vídeo vai achar pontos, vai achar uma figura humana e pode detectar formas. E tem, na mesma equipe onde eu trabalho, tem um pessoal que trabalha com inteligência artificial. Então, não digo que é fácil, mas é bastante direto de poder pegar, de um lado, a detecção de gestos, do outro lado, com máquinas de inteligência artificial, ensinar para elas um monte de coisas e depois, no final, poder deixar o dançarino dançar e, por exemplo, vai produzir música, vai produzir alguma coisa, ou o dançarino está improvisando e a música vai ser improvisada em função do aprendizado que foi feito com as redes neurais. Então, sim, tem bastante coisa sobre o gesto. Aliás, um dos rapazes da equipe saiu e eu esqueci o nome, mas também fez uma startup. Nós tivemos muitos, teve um que fez uma startup. Tem uma, mas não foi um aluno, foi um pesquisador daqui, tem dois. Tem que fizeram startups. Mas é isso, sim, o gesto bastante a todos os níveis. Não sei se tem alguma pergunta mais específica, mas realmente a todos os níveis. Eu comentei porque em alguns congressos já nos anos 80 da Audio Engineering Society, nós víamos aqueles trabalhos, o pessoal tentando comandar a síntese por gesto, algo parecido com o que foi lá nos primórdios do Theremin, né? Mas isso eu sei que evoluiu em vários caminhos, que não só esse da síntese. E você apresentou para a gente a questão da dança, né? E eu acho isso uma área fascinante. A equipe que trabalha com a questão tridimensional da oralização é a equipe de design, pelo que eu entendo. Para essa parte de oralização, a gente chama também aqui de sonificação, não sei se usa isso em francês, mas a oralização, tem várias que trabalham com isso. Tem aquela que eu falei de psicoacústica e design sonoro, essa, a ISSM, que é interação, som e música, eles também trabalham. Nós também trabalhamos, a minha equipe também trabalha a um outro nível com a oralização de coisas. Tem várias, tem a análise e síntese, então, por exemplo, a nossa equipe de análise e síntese, eu sei que você não perguntou, mas como apareceu na minha cabeça, vou falar, eles estão trabalhando muito no deepfake de voz, enormemente. Por exemplo, não sei, pega uma pessoa, por exemplo, que já faleceu, um artista que tenha falecido, a gente alimenta uma rede neural com falas dessa pessoa, e depois a gente pode, mais tarde, fazer essa pessoa que nunca disse um texto, refalar um texto. Aqui o IRCAN está trabalhando muito com um desenvolvimento de, não sei se vocês chamam também no Brasil de deepfake, imitar uma voz. Não, acho que está é a mesma linha. É a mesma linha, tá. É o mesmo termo, deepfake, porque aqui a gente não usa um termo francês, a gente usa o termo americano mesmo, em inglês. Então, é isso. E depois tem também deepfakes, aí depois, por exemplo, para falar na questão do gesto, o gesto, que como você falou bem, é uma coisa que já se trabalha bem, mas agora está sendo usado, por exemplo, para poder controlar deepfake ou até, como é que fala, marionetes virtuais de... aí isso não somos nós, a gente não trabalha muito com vídeo, nossa competência é realmente som. Mas só para falar que, de repente, os captores podem controlar outras coisas. Vanderlei? Bom, Mihail, dentro das áreas que você citou, não sei se você consegue passar um pouco para o pessoal quais seriam os desafios em termos de estado da Ártica, né? O que se busca em termos de pesquisa, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta aí, do ponto de vista de quem está na graduação, né? Como você fez a graduação de engenharia, tem aquele curso que é mais ou menos clássico do cálculo, da física, da química.
Aí você puder também dar um recado para o aluno, olha, essas áreas pode parecer que não tem nada a ver com música, mas vão te trazer conceitos. Se der para relacionar, eu sei que pode ser enorme essa resposta, mas se puder relacionar o curso de engenharia e como é que ele pode aproveitar aqui. Acho que são as duas perguntas. Né? Ok. A primeira pergunta era dos desafios. Tem muita coisa atualmente, então tem coisas bastante simples que não são perfeitas ainda. Por exemplo, a gente ainda não é completamente competente para identificação polifônica de sons. Por exemplo, se tem uma flauta tocando, atualmente a gente é capaz de identificar tudo. Mas, por exemplo, se a gente tem um quarteto de cordas tocando, ser capaz, então, por exemplo, a identificação polifônica de fluxos de som é bastante difícil ainda. Tem uma outra área que também está sendo um desafio, especialmente com as neurociências, é de poder compreender exatamente como é que a gente escuta e como é que a gente aprecia o som do ponto de vista cerebral. Tem muitos pesquisadores que estão até tentando entender, por exemplo, eu toco Mozart. Como é que esse Mozart vai poder excitar as diferentes áreas cerebrais? E tem alguns que vão até mais longe, que dizem que no futuro a gente não vai precisar ouvir a música, eles vão enviar a excitação direto para o nosso cérebro. Eu espero não ver isso. Sem graça, segundo, também não estou. Tem outros desafios também no mundo que a gente chama ciberfísico. Então, por exemplo, nós temos de mais e mais agentes virtuais. Por exemplo, uma das coisas com a qual eu estou trabalhando atualmente, é com softwares, com programas que simulam um improvisador. Mas o que a gente gostaria, por exemplo, de fazer é ser capaz de colocar esse programa dentro de um robô ou de um Android dentro. E um dos grandes desafios é de poder entender como seria ou como vai ser a relação de um humano com esse robô e qual que poderia ser o trabalho entre os dois. Essas são alguns, mas tem muita coisa, especialmente atualmente tem um grande campo que se abriu os 10 últimos anos, que é a detecção da emoção na fala. Isso é um grande trabalho, por exemplo, saber quando eu estou falando, por exemplo, quando eu estou falando, simplesmente a partir da fala, mas, evidentemente, quer dizer, poder fazer um algoritmo e saber se eu estou sorrindo, se eu estou contente, se eu estou deprimido, se eu estou sendo irônico, se eu estou sendo sarcástico. Isso é um grande desafio agora, que é a detecção das emoções. E, evidentemente, se faz num outro sentido. Tem um trabalho de uma equipe, é a mesma psicoacústica, que trabalhou com detecção de sorriso. Eles eram capazes de saber com uma pessoa, quando ela estava falando, se ela estava falando sorrindo ou se ela não estava falando sorrindo. O que era interessante, que depois eles acharam um algoritmo, eles eram capazes de pegar uma pessoa falando e transformar essa fala numa fala alegre. Então, isso, bom, eu acho que tem muita coisa ainda. Depois, seguindo a tua pergunta para um estudante de engenharia, então, eu gostaria de falar uma outra coisa que a gente não falou, mas rapidinho. A gente falou muito das aplicações super práticas, a gente não falou das coisas que eu faço, que são as coisas mais artísticas, talvez inúteis, mas mais artísticas. Tem também um grande campo da utilização de todas as tecnologias para fazer música, para a criação de música. O IRCAM, ele é um laboratório, mas, ao mesmo tempo, também tem toda uma parte de produção. Nós temos um festival, nós temos como é que falamos? Tem uma programação artística durante todo o ano. Então, precisa saber que vai nos dois lados, tanto o artístico como o societal, o tecnológico, a todos os níveis. Então, para um engenheiro que estaria interessado, acho que a primeira coisa, isso é muito importante, faz uma grande diferença, é de conhecer música. Eu acho que no IRCAM é difícil alguém poder vir trabalhar, mesmo se vai trabalhar com cirurgia, vai trabalhar com outras coisas, é importante que a pessoa seja interessada pelo som. E que o som,
que ela esteja interessada nisso, seja o som pelo som, seja o som como música. Então, primeira coisa, seria bom saber tocar um instrumento, fazer música, não estou falando a um nível profissional, mas ser capaz de fazer música, ler uma partitura simplesmente, eu posso dizer que isso já facilita muito. Depois, nas áreas, eu diria que a gente nunca sabe. Eu acho que tudo pode ser útil. Eu lembro que quando eu comecei a estudar engenharia, eu nunca poderia pensar que, por exemplo, os espaços vetoriais seriam úteis em música. E acredite ou não, eles podem ser muito úteis em música. Por exemplo, quando vocês vão, quando eu tenho um movimento de um captor gestual, eu posso dizer que a álgebra vetorial ajuda grandemente a fazer cálculos e descobrir se o gesto que eu estou fazendo agora é ortogonal ao outro. Então, eu acho que a parte de matemática é muito importante. O cálculo é fundamental. Estou falando da parte básica, que é para todos, hein? Depois tem... Eu não conheço todas as diversas disciplinas, mas a parte de cálculo é fundamental. Eu acho que tudo, desde análise, mesmo como eu dizia, eu nunca poderia imaginar que cálculo vetorial fosse usado, ou mesmo a álgebra fosse usado, mas cálculo, álgebra fundamental, estatística, atualmente estatística também fundamental, toda a parte de machine learning, como é que você chama isso? Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, estatística e probabilidade são fundamentais, isso é fundamental. Depois tem toda a parte de física também, muito bom, física do som nem precisa falar, não precisa fazer aquela parte de como é que fala, de acústica. Bom, para aqueles que são mais corajosos e que gostam de mecânica dos fluidos, é muito útil, especialmente se vai querer fazer acústica, seriamente. Isso aí é fundamental. Eu não tenho essa coragem, eu lamento. É muita equação diferencial para mim, mas se vocês puderem fazer, é fundamental para todo estudo de instrumento, por exemplo, para outra equipe que trabalha com Wave Field Synthesis, que é uma nova forma, não sei se vocês conhecem, chamado WFS. É um tipo de generação de som, onde as ondas não são esféricas, mas elas são planas. Então, isso é feito, por exemplo, com uma rede de alto-falantes. Então, para poder fazer isso, precisa realmente conhecer bem a acústica. Mas, evidentemente, tem acústica a vários níveis. Uma outra coisa que ajuda enormemente, e para nós é quase o nosso pão de cada dia, precisa saber programar. Aqui todo mundo sabe programar, a um nível ou um outro, que mesmo se a gente tem alguma ideia abstrata, precisa sempre estar fazendo um modelo, precisa fazer um protótipo para poder experimentar. Então a programação é fundamental. Voltar para a física é toda a parte de mecânica fundamental para quem vai fazer acústica, mas mesmo para o resto. Acústica, mecânica, estou tentando lembrar mais, estou lembrando isso das coisas que eu lembro. E, normalmente, é exatamente aquilo que eu não falei, talvez uma matéria que vocês acham, por exemplo, não sei, geometria da informação. Bom, isso já é muito complicado. Mas, às vezes, pode ser muito útil. E também, para o pessoal que é mais, como é que fala, mais hardware, mais material, se tem gente, para os que fazem eletrônica, isso é fundamental. Eu sinto muita falta de não conhecer suficientemente eletrônica, porque atualmente é muito fácil, está tudo disponível, para poder fazer muitas coisas, interfaces, conhecer um pouco de eletrônica é super, super útil. Mas, evidentemente, aqui eu falei da pessoa ideal, cada um de nós vai poder se especializar. Indo continuando, então, aqui no IRCAM, especialmente, aqui no IRCAM nós temos 2 grandes cursos. Eu vou começar aquele que talvez menos interessa a vocês. Nós temos um que chama o Cursus. Esse é um curso para jovens compositores, mas jovens compositores já têm um começo de carreira, que são mais da música instrumental e querem começar a conhecer esse mundo das tecnologias da música eletrônica. Esse é chamado Cursus. E nós temos uma espécie de curso simétrico, mas que é um nível de mestrado, que é esse que eu tinha falado antes, que é o Master ATIAM. E o perfil que nós acolhemos no Master ATIAM é o perfil de engenheiro. É realmente o perfil de engenheiro.
mas com essa vontade, quer dizer, é um engenheiro que está interessado de poder aplicar os conhecimentos dele dentro do campo do som ou da música. Eu dei todos os exemplos, que vai ser desde simulação de espaços de acústicas virtuais, até para simulação de cirurgia, até para aqueles que vão estar interessados na concepção de programas para a criação musical. É um ano muito... ele é considerado um segundo ano de mestrado, que aqui na França, aqui na Europa, nós estamos sobre o sistema LMD, quer dizer, 3 anos de licença, 2 anos de mestrado e 3 anos de doutorado. Então, o Master Atiam ele é considerado um segundo ano. Então, em geral, mesmo para o pessoal que aqui fez o que a gente chama les grandes écoles, não sei como que faz, tem que saber que aqui na França tem um sistema um pouco diferente. Tem a universidade pública, em geral, e é muito boa, realmente muito boa. Depois tem les grandes écoles, que são escolas que saem um pouco desse sistema, e onde tem uma grande seleção, que normalmente na escola pública, na universidade pública, não tem seleção, realmente não tem seleção. A seleção vai se fazendo pelas notas e pela evolução. Então, normalmente, o perfil são pessoas que vêm da escola pública, da universidade pública, de grandes écoles, mas que já fizeram mestrado. Normalmente, se sugere 2 mestrados, ou 3, seja ter feito um primeiro ano de mecânica. Então, a atenção aqui, quando a gente fala mecânica, é bem abstrato, é realmente física mecânica, ou acústica, ou informática, computação. E também, que não é só a parte de programação, mas realmente a parte toda abstrata de computação. E depois de um desses 3 primeiro ano de mestrado, o acesso a esse Master Atiam se faz por dossiê. Vocês submetem um dossiê, vocês submetem um pedido, e são normalmente 20 vagas por ano que existem. Mas ele é ótimo, o nível é realmente fantástico. Eu pude dar uma ideia dos tipos de dissertações. Muitas dissertações quase vão acabar sendo, em geral, imediatamente um produto de mercado, grande parte delas. Da minha parte aqui, eu queria agradecer muito a presença do Michael conosco, para agradecer ao professor Vanderlei, que proporcionou fez essa conexão e esse momento gostoso aqui da gente estar com vocês, discutindo um assunto que para mim é fascinante. Ficou bastante claro que todo o conhecimento fundamental, aquela base que a gente tem nos nossos cursos, é a base para fazer ciência, numa área como música, né? É muito importante tudo isso. Agradecer a presença do Jones. Eu gostaria de agradecer ao professor, ao Michael, ao Vanderlei, e para a gente que toca, né? A gente toca e é engenheiro também, é fascinante, né? A gente se adentrar nesse assunto, assim. E eu acho interessante a gente deixar, né, publicitado depois, né, as páginas do Instituto, tal, para a gente poder pesquisar mais sobre o seu trabalho, entrar em contato, né, também. Acho que vale muito a pena, né, a gente abrir esse canal aí de comunicação. Legal. Bom, agradecer o Jones, agradecer o Júlio, obrigado aí pelo suporte, pelas perguntas, pelo envolvimento, agradecer o Mihail. Lembrar aí os alunos que a gente tem um projeto de música e modelagem há um tempo, a gente também está com a possibilidade de criação de um estúdio na Mauá, numa proporção obviamente menor, mas que possa dar vazão à questão da arte. Bom, há uma parte do que a gente discutiu aqui hoje, né? E pedir uma mensagem final do Mihail. Sempre a mensagem cria um clima, né? Talvez seja tchau, pode ser tchau. A mensagem vai ser muito simples, eu agradeço a todos, eu espero que isso seja útil para aqueles que vão assistir, e evidentemente a gente fica aqui à disposição, se a gente puder ajudar, se tiver alguém que tiver vontade de mergulhar nesse mundo que é fantástico para mim, da música, da ciência e da tecnologia, ele está bem-vindo, eu fico à disposição para a gente conversar e ver possibilidades.
E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!